Salve, queridos plantoides! Começando este episódio, apresentando para vocês aqui esta muda de brotação lateral do Anthurium magnificum X papililaminum e jardim. Deem só uma olhada. A gente tem aqui um volume muito legal de raiz aérea com capilaridade, tá? A plantinha tem habitado aqui a tenda, nessas condições ideais de umidade, iluminação, temperatura. E ela é uma brotação lateral, ou seja, um clone deste carinha aqui que está assumindo essa forma extremamente interessante, né? Sinus flat, os lobos extremamente espaçados. Essa é uma qualidade estética muito valorizada aí no rolê do colecionismo dos Anthuriums, tá? E essa muda selecionada do Anthurium magnificum X papililaminum e jardim tá trazendo essas características. Daí que o querido Antero da Platicetaria Santa Fé, parceiro do Ricardo, ele é louco por essa planta, quer muito dela, a gente já vem conversado há um tempinho. Então eu vou fazer uma muda, um corte aqui, a gente vai ver junto esse processo da apical. Eu vou continuar com a base para ter um backup aí, tá? E a gente vai fazer uma bela de uma troca. Ele tá com outro híbrido lá de Anthurium super legal, de espécies aí misturadas potenciais bastante raras no Brasil ainda. E essa então vai ser a brincadeira. Essa apical vai para ele. Nessa situação eu vou usar um estilete fininho aqui, porque é um trabalho mais sensível aqui para a gente achar uma posição ideal de corte entre raízes e entre pecíolos também, né? Então, estilete é melhor do que qualquer tipo de tesoura. Tá aqui a mudinha apical, uma lâmina foliar em desenvolvimento no contexto. E essas raízes aéreas aqui, ó, são 6 raízes aéreas com capilaridades. Praticamente vão seguir o jogo aqui de nutrição, de captação de água e nutrientes, sem que a planta sinta. Contexto de calor é extremamente favorável para esse tipo de procedimento, tá? E obviamente eu vou deixar essa apicalzinha aqui por um tempo na mesma tenda. E isso representa o quê? Que em questão de uma semana essas raízes aqui vão se desenvolver mais um tanto suficiente. Já estão boas, né? Mas um tanto suficiente para dar o suporte aí e cumprir o papel que a raiz tem em toda a estrutura aqui. A basal tá aqui, tive uma perda de uma folha, normal, né? E aqui as raízes já estão cumprindo seu papel a um longo período. E o que a gente deve aguardar aqui é o surgimento de uma nova gema lateral que vai dar continuidade para essa bichinha aqui, para esta plantinha. Tá? Aí alguns de vocês podem falar: nossa, Fly, mas esse clone tá diferente, né? Do que você mostra aqui à direita. Pois é, morfogênese, né? Eu sei que isso vai virar isso, porque literalmente esse carinha saiu de uma brotação lateral desse cara, já veio inclusive, à época, já vieram aí 2 clonezinhos. Um, inclusive, já foi para a área de membro, foi sorteada para os membros. Eu não recordo quem foi que adquiriu, mas a pessoa adquiriu um clone exato deste cara. E óbvio, vai ter uma questão de fenótipo aqui, mas a tendência, a partir deste genótipo, é que este cara aqui, este clonezinho, comece a ganhar exatamente os aspectos desta matriz aqui ao lado, tá? Que é realmente o que é interessante aí em termos estéticos. E a gente sabe o quanto essas variedades escuras, aveludadas e flat sinus têm aí um status no colecionismo, tá? Mais pela responsabilidade aí com os meninos, Antero e Ricardo, da Platicetaria Santa Fé, eu selei aqui com parafina, tá? Pego a vela e respingo aqui gotinhas, só para selar o corte. Se fosse uma muda para mim, eu não faria esse tipo de procedimento, tá?
Se eu perdi uma muda em corte assim, foi muito, que eu me recorde assim, tá? Essa etapa eu costumo pular. Já salpiquei aqui com cote bocache. Vou entrar com uma rega em abundância e vai voltar para a tenda. Para a gente reconhecer a velocidade de assentamento desse corte, o nível de estresse e tal, é a gente notar se essa folha nova aqui vai abortar, vai estagnar, ou se ela vai crescer e continuar no seu desenvolvimento natural aqui, no seu fluxo natural, tá? Espero que a gente tenha condições aí de acompanhar nos próximos dias, embora eu pense que essa muda vai rapidamente lá para eles, tá? Não vai demorar muito tempo aqui mais não, porque sim, ela já está bem estruturadinha. Mas veremos. Então vou trazer esse carinha de volta para cá. Ele habitou aqui já há um tempo antes. E agora eu trago para cá de novo. Um dia depois da realização do corte, bora dar uma espiada para ver como ela tá. A priori dá para dizer que a muda está estável. A nova lâmina foliar aparentemente não sinalizou muito ainda. Tá na tenda, né, gente? Então a tenda é um lugar bastante eficiente aí para o mantimento aí de um corte como este. Mantém a planta bem hidratada, num microclima super ideal. Eu vou aproveitar aqui enquanto essa mudinha está sentando, antes de envios e tudo mais, para os queridos amigos lá da paticetaria, falar um pouquinho de substrato. Tem uma galerinha nova aí entrando no rolê no final de ano aqui, ou iniciando aí a brincadeira de coleção no final de ano, e pelo menos aí umas 10 pessoas me perguntaram sobre substrato. Qual que é o substrato ideal? Bom, eu tenho algumas recomendações que vocês podem ver aí na descrição do vídeo, tá? São matérias que eu já trabalhei bastante aqui e dão super certo. Mas em linhas gerais eu vou falar alguns insumos que vocês podem misturar aí em proporções diversas, tá? Não tem uma métrica fechada. O importante é ficar leve, fibroso e aerado. E o que a gente pode misturar aí? Carvão, perlita, casca de arroz carbonizada, um pouco da terra do tipo Biomix. Recomendo Biomix, que já vem mais ou menos preparada e é uma terra vegetal bem condicionada e adubada. Vocês podem incrementar também com casca de pinos tamanho P, turfa de esfagno, vermiculita se a sua região for muito seca. Aí você troca perlita por vermiculita. Pode misturar os dois também, vermiculita e perlita. Tem também os componentes de serrapilheira, que vocês vão poder ver mais em destaque aí na descrição do vídeo. Tá legal? E essas são as recomendações gerais para todas as aráceas, ou até mesmo 99% das variedades aí de subbosque, de floresta úmida. O substrato é mais ou menos equivalente. Eu vou deixar aqui a mudinha se assentando pelo menos por uma semana, tá? E nesse andar mais de baixo aqui, que não tem luz direta, a luz vem do andar acima. Eu bati recentemente o luxímetro aqui e eu estou apenas com 50 FC, metade do mínimo recomendado, que seria 100 FC, tá? Mas mesmo assim, vejam só, esse carinha antes do corte já estava aqui, liberou essa nova lâmina foliar neste contexto. O Anthurium Magnifico Norte, X Cristallinum, X Warocqueanum, o Scott Cohen, está liberando essa lâmina foliar neste andar também, a uma média de 50 FC. Aqui está o corte do Magnete, né? A apical foi lá para membros em sorteio recente. E este aqui é um outro Magnete cuja lâmina foliar, vejam só a diferença. Essa aqui é uma e a exata anterior é esta aqui, ó. Na minha mão a gente consegue ter uma proporcionalidade de tamanho, ainda tem expansão. Este carinha então, este carinha
da muda que vai para o Ricardo e para o Antero. E esse carinha do Scott Coin, essas 3 lâminas foliares estão se desenvolvendo a uma intensidade de 50 FC apenas, tá? São testes aí que eu tenho feito. E eu acredito que só esse corte aqui, eu entendo que corte despende mais energia da planta. Esse corte aqui, a gema lateral vai sofrer um pouco mais para se desenvolver nessa luminosidade. Mas vamos testar, né? Vamos ver o que vai acontecer, como que vai se desdobrar. O tema então sobre preparação de muda aqui, de um Anthurium, dedicado especialmente aqui para os amigos da Paticetaria Santa Fé, está concluído. E vamos seguir para outros assuntos aqui. Queria comentar um pouquinho aqui do Anthurium X Portilloy, X Forget, do Eduardo Santos, Plantas na Sala. Reparem só como a nova lâmina foliar deu uma super espichada em relação à lâmina foliar anterior. A gente está falando aí de um crescimento bem vigoroso, né? Essa anterior. E essa é a nova. Isso se dá basicamente por 2 fatores principais aí, né? Condições de microclima, luz eficiente, com as qualidades aí da gama de cores, como tenho acentuado para vocês, umidade alta, substrato legal, enfim, os fatores de microclima. Só que o que a gente tem aqui também é um reforço constante, né, de adubo. Eu tenho feito exatamente essa tríplice, cote mais bocache, como material aí de lenta liberação e lenta absorção sobre os substratos, e Monstera Lab, tá? Geralzão aí com uma periodicidade de 1 vez por semana. Tá bem bonita essa folha, tá em outro estágio já de formação e endurecimento da folha em relação ao que eu postei no Instagram, Jardineiros Urbanos, recentemente. As nervuras já estão se contrastando mais e a folha está escurecendo. Bem legal, né? Toda vez que eu abro as caixas de umidade, as tendas, eu hidrato. No caso aqui, eu vou aproveitar e aplicar Monstera Lab nesse contexto aí de adubação periódica. A gente está no tempo, tá? Para isso. Falando um pouco de luz aqui, vocês vão lembrar que eu trouxe esse Anthurium marcusiano aqui, ó, para o ambiente de luz mais baixa, né? Para fazer um teste e também para trabalhar a polinização, o pólen que estava liberando nessa inflorescência. Esse carinha está sendo alimentado basicamente pela luz do aquarinho aqui, um pouco da luz natural, mas principalmente do aquarinho. E notem como a lâmina foliar está se desenvolvendo bem, tá? Nessa iluminação. Calor ajuda muito, qualidade de substrato e, novamente, esse compromisso periódico com a adubação. Faz toda a diferença isso. Aproveitando que a gente está aqui no aquarinho das seedlings, das plantas carnívoras, eu apresentei em episódio recente o desenvolvimento da Nepenthes lowi, que está aqui, ó, bem aqui. E bora dar uma espiada aqui também numa outra espécie, as Cephalotes folliculares, que é uma planta carnívora muito distinta, muito bela, na minha visão, né? E são 2 indivíduos que eu apliquei no mesmo vasinho, né? Bora ver como eles estão desenvolvendo agora neste contexto. São produções do querido Marcos Ono, mestre Marcos Ono. Ó, o carinha mais à frente aqui, ele tá com um assídio muito bonito. As cores estão bem contrastantes assim. E ao fundo aqui a gente tem um segundo indivíduo com 4 assídios. Esse é o centro da tela aqui, que está com pouco contraste de cores, ainda está em formação, tá? Os carinhas estão prosperando bem. Cephalotes foliculares. Muito legal para cultivo também, tá? Muito legal mesmo. Eles vão acumulando esses assídios assim lado a lado
O vaso vai ficando forrado e cheio, é bem bonito. Assim como, por exemplo, o Antúrio SP Alto Fluminense, sempre que possível eu registro aqui o desenvolvimento da lâmina foliar do Antúrio Micheli. É uma breed estadunidense, né? E esse cara representa aqui, ou melhor, ele é um bom representante do que de melhor existe aí de breeds, do que a gente chama aí de linhagens. A gente sabe aqui que são algumas décadas de produção de híbridos, muitas matrizes, muitos cruzamentos, para chegar num carinha como esse. Essa aqui é a última lâmina foliar em expansão. Ela expandiu dentro já da estufa vertical adaptada. E essa nova aqui está dando um belo salto aí e está se demonstrando aí uns 25% maior e com uma aparência muito mais adulta já, ainda em expansão. A coloração também está bem intensa, está bem escura, com os veios bastante roxos, arroxeados. Essa face abaxial num tom acinzentado também, destacando as nervuras lilás, roxas. E a folha em expansão aqui com essa coloração se dá também pelos recursos de iluminação, como eu tenho falado, né? A intensidade oferecida dentro da estufa vertical adaptada tem acentuado muito as cores das lâminas foliares novas em relação aos outros ambientes e microclimas, como a caixa de umidade, outros terrários aquários e tal. Esse é um aspecto bem curioso que tem se revelado aqui no Antúrio Micheli. É uma breed que representa muito bem o que é geração e geração de cruzamentos até chegar numa linhagem ótima, né? Antúrio Micheli lembra em algum nível o Zara, tá? Existem algumas nuances, principalmente na lâmina foliar em desenvolvimento. E é isso, sempre que eu posso registrar e reproduzo aqui para vocês essa lâmina foliar em expansão, que é realmente assim muito interessante, vale registro, vale guardar aí em conteúdo para a gente aprender, estudar, fazer um pensamento reverso, uma engenharia reversa aí para obter coisas interessantes também aqui no Brasil. Um belo exemplo aí, um belo referencial para todos nós. Anturium papillilaminum regardens. Legal trazer aqui também o registro de uma nova lâmina foliar em expansão. Tudo indica que essa lâmina foliar também vai trazer inflorescência, tá? Há uma pontinha aqui ensaiando. Mas honestamente eu gostaria de ver uma lâmina foliar bem desenvolvida e bonita aqui desse cara, que gostou demais deste microclima novo, indoor, e eu devo mantê-lo aí por um período longo, perto. Tá mais feliz aqui do que dentro da estufa úmida. Bem legal. Por fim, mas não menos relevante ao contexto fly, jardineiros urbanos, a gente está vendo aqui o progresso da Begonia ferox. Essa última lâmina foliar aqui está muito representativa, representando muito bem a espécie, né? Com uma coloração muito vívida e tal. E as mudinhas aqui que estão se desenvolvendo a partir das quebras, da queda, né? Estão também bastante ativas. Tá tudo muito bonito de se ver. O outro indivíduo que antes era o mais vistoso ficou para trás, mas agora que eu também trouxe para cá, deve começar a se despontar com esse vigor, né? Comparem só, este era o indivíduo que estava mais vigoroso, mais bonito, no ambiente dentro de casa, tomando luz natural. E esse cara é o que eu trouxe para dentro da estufa para se recompor por causa de quedas aí que aconteceram a partir de o tanguinho derrubou o vaso aí
e ela se machucou um pouco, tá? Clima muito bom, calor, umidade aqui produzida, iluminação produzida. Todas essas realidades aqui que a gente vê podem ser tranquilamente replicadas aí em caixas de umidade, com custo muito mais acessível, né? E vocês sabem que é um recurso que eu já trouxe muitas vezes aqui no Fly Channel como um forte aliado aí para o nosso cultivo das plantas de coleção, tá legal? Vou ficando por aqui e até o próximo episódio do Jardineiros Urbanos por Fly.